internautas da AltV, estamos começando aqui mais um programa Na Prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou aqui com meu companheiro de sempre, Sérgio Bertarelli. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, pessoal? Bem-vindo, bom dia. Bom, o Sérgio ficou ausente aí um tempinho com a gente, Estava de férias, fui para o Chile, até vocês podem perceber, estou com a camisa do Colo-Colo, fui ficar uns 10 dias passeando por lá. Ah, legal. Eu vi que eu acabei reparando que na sua camisa tem aí a marca da Under Armour, né? Acho que o Colo-Colo é o terceiro ano da Under Armour. E lá no Chile é só o Colo-Colo ou eles têm outros times? Só o Colo-Colo. Só o Colo-Colo. Aí tem a Adidas, que cuida da Laú, aí você tem a Puma, parece que cuida da Universidade Católica. Então uma com cada time grande. Um time grande, cada um tem uma empresa diferente. O que eu achei interessante no Chile, por exemplo, eu fui no outlet da Nike, eu achei camisa do Corinthians, a nova, por R$100. R$100? R$100. E aqui é 200? Aqui é 249. Nossa. Aí tinha a camisa do Internacional de Porto Alegre, tinha a camisa do Flamengo, tudo nessa faixa, R$100. Pô, legal, dá pra ir pro Chile e voltar com uma mala cheia de eu camisa trouxe 4 camisas do Corinthians que pediram, né? Eu mandei pro grupo do pessoal do Corinthians, aí pediram e eu trouxe pra eles, mas muito barato. A nova já? A nova desse ano. Aqui jogou ontem o clássico, inclusive, aquela branca com que coisa, hein? Com a manga preta, R$100. Que coisa. E aqui você vai no outlet aqui da Nike e você paga R$190, R$170 uma camisa. Bom, para quem realmente quer economizar... comprou uma passagem para o Chile. Exatamente, comprou uma passagem para o Chile, volta com umas 40 camisas. Isso, uma coisa que eu percebi, assim, eu não tinha noção que era Santiago do Chile. Para mim era uma cidade totalmente diferente do que eu imaginava. E fico feliz em ver que o Chile não é um país monoesportista, como a gente é. Então lá eles dão valor, principalmente ao tênis, ao rugby, eles dão muito valor ao rugby. Tem alguns outros esportes, é uma cidade que anda muito de bicicleta. Eu não imaginava que andasse tanto de bicicleta, assim, ciclovia. Lembrando que a ciclovia deles não é na pista como é aqui no Brasil, como é na Espanha. Eles fazem um parque e fazem grama, tudo, e a bicicleta anda separado dos carros para não ter problemas riscos, de né? risco, exatamente. Eu fui para Santiago faz uns bons anos, acho que talvez uns 10 anos. Bastante tempo. Eu fui para Santiago, mas naquela época, em 2006, o que eu consegui reparar é que é uma cidade muito organizada, tudo funciona muito bem, o transporte público funciona muito bem, você sempre é bem orientado. O metrô fecha às 11 horas, mas o transporte de ônibus é 24 horas. Então você é sempre bem orientado em tudo que você vai fazer, para onde você vai. Você pisa na rua, o carro para. Minha irmã, inclusive, precisou de atendimento médico por causa de alguma doença que ela teve lá, eu não lembro direito o que foi, e a gente foi para lá e ela foi em um hospital público e a gente foi super bem atendido. Obviamente tivemos que pagar, né, pelo atendimento, mas ela foi super bem atendida, ficou por lá, ela foi fazer um curso e eu acabei acompanhando ela para ficar alguns dias lá. Mas super legal, e o engraçado foi que nessa viagem eu saí da Bolívia, eu fui para Bolívia e depois para o Chile, então assim, a diferença... Logo depois da fronteira, né? Você sai na fronteira, a diferença já é gritante. Lembrando que o Corinthians joga Libertadores essa semana lá no Chile. Lá numa cidadezinha, né? Lá perto do Atacama, no meio do nada. Lá é muito seco. Salvador, ou El Salvador a cidade? Alguma coisa assim. Qual é o nome da cidade. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, só que o clima lá no Chile é muito seco. E principalmente em Santiago, onde chove pouco, mas a vista assim dos Andes é fenomenal. Você abre a janela assim do apartamento, você vê a vista é maravilhosa. Com certeza, eu acho que é muito legal lá. E bom, você aproveitou essa sua viagem para o Chile? Conseguiu acompanhar esporte? Consegui acompanhar alguma coisa, assisti os jogos da pré-Libertadores, que foram todos horríveis. Todos foram horríveis. Para quem conhece a história de Sansão e Dalila, você conhece a história de Sansão e Dalila? Quando Sansão foi pego pelos filisteus, ele, além de cortarem o cabelo dele, ele ficou cego. Né? Arrancaram os olhos dele. No jogo, São Paulo e o time lá da Venezuela, que é horrível aquele time, eu pensei que Sansão foi um felizardo, porque ele não precisou ver esse jogo horrível. César Valerro. Principalmente o primeiro jogo, foi péssimo, péssimo. Eu vi lá a Laú e o River Plate do Uruguai,
que inclusive o São Paulo vai pegar agora. Não, São Paulo pega o River Plate da Argentina. Quem pega o River Plate do Uruguai é o Palmeiras. Ah, isso, desculpa, é verdade. E que jogo horrível, os dois jogos da Laú também foram péssimos. E conseguiu ficar fora, né? O Huracan e o time da Venezuela, que coisa ridícula. Mas eu acho que é compreensível, porque os times acabam chegando nessa fase numa pré-temporada, né? Então, esse concordo com você, realmente é compreensível, mas deve ser feita alguma coisa. Eu particularmente acho que Libertadores com 32 times é muito, não precisaria ter 32 times. A gente não tem capacidade técnica na América do Sul para se ter 32 times de alta qualidade. 24 para mim era o suficiente. No Brasil não precisa ter 5 times na Libertadores do mesmo jeito que a Argentina. Mas aí tudo bem, aí perde também nessa qualidade, né? Porque você diminui os clubes brasileiros e argentinos, você acaba perdendo um pouco de qualidade. Ok, né? mas também Bolívia não precisa ter 3 times. Peru não precisa ter 3 times. Mas eu acredito que... Venezuela não precisa ter 3 times. Eu acredito que numa Libertadores dessa forma, eu acho que o que é inchado nessa Libertadores é a pré-Libertadores. Acho que os 32 times não tem problema, porque é fase de grupos mesmo. Você vê que nem a Copa do Mundo. Você tem, assim, realmente os melhores vão se classificar dentro desses 32, né? Ruim seria se você obrigasse que para as oitavas de final teria que passar tantos de cada... Fizesse um grupo só de brasileiro, um grupo só de argentino, enfim, aí eu acho que seria muito ruim. Mas eu acho que o que é inchado realmente é essa pré-Libertadores. Apesar de São Paulo ter disputado ela 2 vezes, né? Eu acho que ou você coloca já esse 5º brasileiro direto na fase de grupos, porque até hoje só o Corinthians ficou fora, né, pela pré-Libertadores. Pela pré, sim. Ou então você acaba com essa pré-Libertadores e a 5ª vaga do Brasil também é extinta, como a 5ª vaga da Argentina. Totalmente a favor de ser extinta. Né? Então... eu acho desnecessário. Eu também acho. Você vê, por exemplo, aí você pega os jogos do São Paulo, que foi o único brasileiro que jogou a pré, né? Jogou contra um time ruim, onde você tem uma certa noção que, ok, a zaga pode ser boa e acontece o que aconteceu ontem. Ontem não, né? Ontem, contra São Paulo e Corinthians. Sim. Então você entende que... aí você tem o Breno que se machucou, que era um zagueiro... mas não se machucou por causa do jogo, né? Ele se machucou em treinamento, então teve amidalite. Amidalite e tudo mais. Aí você tem o Lucão e o Rodrigo Caio, que a gente vai acabar falando também um pouco mais pra frente. E você percebe que essa pré-Libertadores é uma enganação. Mas na verdade, assim, a gente vai até falar do jogo mais pra frente. Mas eu não acho que a zaga do São Paulo tenha ido mal ontem. Pelo contrário, eu acho que a defesa do São Paulo ontem jogou bem segura, tirando o lance do gol. O resto do jogo, eu assisti o jogo completo, o resto do jogo a defesa do São Paulo, principalmente o meio-campo, conseguiu fazer uma contenção muito boa. O Ganso não jogou nada. Não, tô falando lá na frente, a gente tá falando de defesa. Michel Bastos também. Não, mas a gente tá falando de defesa, não estamos falando de ataque. Ataque, nenhuma das equipes funcionou ontem. O meio-campo defensivo. O meio-campo conseguiu fazer uma contenção boa. E a defesa não sofreu ontem. Tanto que o Denis não fez grandes defesas, não precisou ser, não foi exigido. Né? E aí teve o lance do Lucão, né? Uma infelicidade do Lucão, e aí aos 43 do segundo tempo, lá que foi o segundo gol do Corinthians, que aí não tinha, foi mais que o São Paulo já estava com mais atacantes, já estava com o time mais aberto, e foi um escanteio que foi também uma bola um pouco de sorte, né? Da bola sobrou, enfim, e o Iago teve competência para fazer o gol. Né? Mas foi na gaveta a bola, né? Foi na gaveta, foi um belo gol, foi uma bela cabeçada. Bom, mas vamos começar aqui com os assuntos de hoje. Primeiro, quem quiser entrar em contato com a gente, temos as hashtags TV da Internet, hashtag na prancheta, tá aí na tela. E temos também o WhatsApp, 992446655. Quiser mandar pergunta pra gente, quiser cornetar. Isso, eu tô aqui com o Twitter ligado, participem. Tem o Twitter do Sérgio, @Bertarelli, Sérgio BJR, @Sérgio BJR. E temos também o na prancheta, né? Isso. O @blog na prancheta. Então, quem quiser participar, tem várias formas para vocês entrarem em contato com a gente. É só chamar que a gente responde aqui assim que der uma pausinha. Sérgio, vamos começar agora. Liga das Américas. Vamos lá, Liga das Américas, a gente já foi definido os grupos, né? Inclusive os jogos começam agora deixa eu pegar aqui, os jogos começam dia 19. A gente teve 3 times invictos na primeira fase, foram 4 grupos de 4, e só 3 conseguiram vencer os seus 3 jogos, que foi Mogi, Bauru e Flamengo.
E dos 4 brasileiros, os 4 se classificaram para a segunda fase, o que é bem legal. Quer dizer, o Brasil está cada vez mais galgando espaço. E, inclusive, os últimos campeões foram brasileiros, os 3 últimos campeões foram. Então, a gente segue vivo nessa Liga das Américas. Quais são os grupos? Os grupos são Bauru, Quimsa, Malvin e Mogi, que é o grupo E, e o grupo F, Brasília, Flamengo, Guarus de Lara e Carracaminos de Colón. Então, de 8 times, 4 são brasileiros e a chance das finais ser os 4 brasileiros é muito grande. Eu acredito que o Malvin possa ser esse intruso, né? Vamos dizer assim, e conseguir tirar uma dessas vagas. Provavelmente Brasília, Flamengo devem passar, e Mogi e Bauru vão brigar com o Malvin aí dessas 2 vagas aí. E cada um vai jogar uma vez só contra cada adversário. Isso, você joga uma vez contra os adversários, porque os jogos são por vitórias, não é... A Sul-Americana a gente tem mania de querer colocar pontos, mas na verdade é por vitórias e o desempate acaba sendo pontos. E aí o torneio está sendo numa cidade só, é isso? Não, o torneio vão ser agora em 2 cidades. A Bauru vai receber um grupo e o Brasília vai receber outro. Ah, não, legal. Então, nesse ano vai ser as finais também no Brasil? Também no Brasil. Ah, legal. Então acho que o Brasil tem mais chance ainda. Tem. E as finais já tem definido onde vai ser? Não, são os grupos, ainda não. Quando for definido, aí que eles vão definir qual vai ser a cidade. E aí vai fazer mais um grupo ou vai ser semifinal e final já direto? Não, vai ser mais um grupo, só que daí com semifinal e final. São os 4 melhores, vão para esse grupo, jogam 3 jogos também cada um. E aí os 2 melhores fazem Não, aí final? não tem final e semifinal. Nesse não, o que tem é o outro, que é o da DirecTV. Ah, entendi. Esse não tem não. Esse não tem, esse vai como se fosse pontos corridos. Exatamente, pontos corridos. Aí os 3 melhores acabam, o melhor que fizer mais vitórias acaba sendo campeão. E as outras fases interferem na fase final, não? Não. Tá, nem pontuação, nem Não. nada. Legal, hein? Temos também aí essa semana o jogo das estrelas na NBA. Né? Isso, a gente teve ontem à noite. Na verdade, a gente teve o final de semana inteiro de All-Star Game. Foi legal. A gente começou na sexta-feira com o jogo dos novatos, com os segundanistas. Teve o jogo dos estrangeiros com os americanos. Foi toda uma brincadeira, nada muito importante. O que teve de legal nessa Liga das Américas foi o jogo de ontem, do leste com oeste, que a final foi 196 a 173, ou seja, não existiu defesa. Desculpa, nenhum dos times teve pivô na escolha principal. Então foi um jogo por isso que foi 196 a 173. E foi o último jogo do Kobe Bryant. Kobe Bryant que estava no seu 18º jogo das estrelas. Só isso? Só. E contando que só tem um por ano. Isso. Ele teve um ano, ele foi machucado, e no outro ano parece que teve um motivo que ele não jogou. Não sei se os dois foram. No primeiro ano dele ele já jogou como destaque, é isso? Não, no primeiro ano dele ele não começou como titular. Entendi. Ele foi escolhido, mas ele não começou como titular. E foi várias homenagens, Magic Johnson falou, foi o primeiro All-Star Game fora dos Estados Unidos, acabou sendo em Toronto, no Canadá. Então teve todo aquele programa especial, agradecendo, várias festas. Teve o das enterradas no sábado à noite, que foi fenomenal. Finalmente teve um campeonato de enterradas que valeu a pena se assistir. E eu comparo esse torneio das enterradas com o do Jordan e Dominic Wilkins em 88, que foi também muito bom aquele. Esse teve o vencedor, que foi o Zach LaVine. Ele pulou do lance livre para enterrar a bola, parecido com o Jordan, quase pulando reto, né? Não teve aquele que você sobe, não, ele foi um pulo reto, foi bem legal também, foi muito bonito. E é uma pena que o Kobe Bryant está se aposentando, porque para mim é o último dos moicanos, o último grande atleta. Sei que eu vou receber enxurrada de gente reclamando no Twitter, o LeBron, tchau. LeBron para mim não é nada, não vejo nada demais no LeBron, tem o seu valor, mas como Kobe Bryant não vai ter ninguém parecido. Para mim ele é o último dos moicanos mesmo. Eu acho que foi bem legal. Eu acompanhei algumas coisas só do Jogo das Estrelas.
Até porque começou muito tarde, 11h30 da noite, você consegue ver um tempo, depois você já capota. E eu acho que o legal é esse formato que eles usam para o Jogo das Estrelas, de você ter uma competição de enterrados, de você ter outras atrações. Além do jogo. Além do jogo e mas o próprio jogo. Eles foram adicionando, né? Até 90 era só o jogo. E me diz uma coisa, esse placar pode ser algum recorde? Ou... É o recorde. Esse placar 196 a 173 é o recorde. Nunca teve um jogo com tantos pontos e não teve defesa nenhuma, né? O jogo não valia nada e o pessoal pulava, os caras, ninguém nem... Deixa fazer o ponto. Deixava fazer o ponto, não teve nada de... não é um jogo pegado, é um jogo de exibição. Exatamente. É um jogo de espetáculo. Quem já assistiu Harlem Globetrotters, esse é o estilo. Então não teve defesa nenhuma, você vai, você faz os pontos que você quiser E por que a diferença foi tão grande, de 20 pontos? Porque o do leste errou mais a bola na hora dos arremessos. Só isso? Só isso. Que coisa, hein? E você falou que não teve pivô, né? Então jogou só com alas e armadores? Alas e armadores. Quer dizer, não teve pivô, o Gasol jogou, o Mike Gasol também jogou, só que no time que começa o jogo, não teve pivô. Então, quer dizer, você teve jogadores mais baixos, você teve jogadores com mais velocidade. Então, quem ia arremessar a bola de 3, ninguém pulava para tentar bloquear. E se você tem aí Klay Thompson, o Stephen Curry, que são exímios arremessadores de 3 pontos, inclusive ambos jogaram a final dos 3 pontos, de novo, né, pelo segundo ano consecutivo. Só que dessa vez quem venceu foi o Klay Thompson. Mas, de novo, você teve os 2 melhores arremessadores sendo do Golden State Warriors, o que é interessante, né? Que é o time que está sendo considerado o melhor da liga esse ano, e é realmente o melhor time da liga, e que ninguém dava nada. Muita gente da mídia americana falava que o Golden State não iria repetir a boa temporada que repetiu, e está repetindo. Então, você tem aí, por exemplo, um exemplo, eu sou torcedor do Boston Celtics. Se você chegar aqui na conferência, vou dar uma entradinha aqui na conferência, ó. O Golden State Warriors tem 48 vitórias e 4 derrotas. O primeiro da Conferência Leste, que é o Cleveland, tem 38. Eu, torcedor do Boston Celtics, meu time está em terceiro. Tem 32 vitórias apenas. Então a discrepância é muito grande. E a gente chegou na metade da temporada. Chegamos na metade da temporada agora. Legal. Então parabéns aí aos americanos, mais uma vez, com essa bela organização da NBA, enfim, e proporcionando um show aí pro mundo inteiro, né? Assim, TVs assim como o Super Bowl, as TVs do mundo todo se conectam para assistir o Jogo das Estrelas. E a gente teve um motivo a mais, porque tanto a Sport TV quanto a ESPN transmitiram o final de semana. Eu vi um pouquinho na Sport TV, só que eu não aguentei. Para mim, o sistema de se televisionar o Jogo das Estrelas ou o basquete na Sport TV, eu me sinto idiota, porque eles explicam muito. É como se ninguém conhecesse o basquete. Uma transmissão para leigos. Né? Para idiotas. Então eu prefiro a ESPN mais porque o pessoal já está mais acostumado e o público ali é um pouquinho diferente. Então foi bem legal, foi bem gostoso. Bom, então a gente vai chamar um rápido intervalo agora e na volta a gente já começa a falar um pouco aí de campeonatos estaduais, Libertadores, tem muita coisa ainda para falar. Tem, bastante. Por rápido intervalo a gente volta já. Alô amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala, AltV, a TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande.
A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Estamos de volta aqui com o Na Prancheta. Bom, falar um pouquinho aqui, Sérgio Bertarelli, dos campeonatos estaduais. Botou som no seu computador aí? Apareceu o som. Falar dos campeonatos estaduais, a gente teve clássicos, né, em São Paulo e no Rio. Isso. E... Vamos falar do Rio rapidinho? Eu assisti o compacto dos dois jogos. E uma coisa que eu tenho percebido um pouco é que o Muricy, depois que ele foi lá para a Europa, para o Barcelona e tal, ele falou que ele gostaria de ter esse tipo de toque estilo Barcelona, segurar a bola e tal, ok. Desde a época que ele jogava, que ele era técnico do Santos, ele tentava fazer isso com o Santos também. Segurar a bola, você tocar mais, só que falta objetividade. O Flamengo não chutou uma bola a gol. Chutou em direção ao gol, mas nenhuma bola chegou aí pro gol. Você tem que ser efetivo, né? Quando você, não importa, você pode manter a posse da bola o jogo inteiro, como o São Paulo fez o ano passado durante muito tempo. Exatamente. Vários jogos o São Paulo conseguiu manter a posse de bola, mas não conseguia transformar isso em chute a gol. Em chute a gol, E é o que está acontecendo com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem chances de ter um bom time, só que você precisa ter um pouco mais de qualidade na hora que você vai chutar. E o problema do Flamengo é esse, na minha opinião, simplesmente não chuta gol. Então, ou o Muricy muda a sua tática e volta para o que fazia, ou se ele quer manter esse estilo novo de jogar, com toque de bola, segurar mais, você precisa ter uma efetividade maior. No Campeonato Carioca, né, o Vasco acabou ganhando do Flamengo de novo. O Flamengo não consegue mais ganhar do Vasco faz tempo. E aí no grupo 1, na verdade os grupos se enfrentam nesse momento, né? No grupo 1, o Vasco lidera com 12 pontos, são 4 jogos e 4 vitórias do Vasco. O Vasco joga a segunda divisão do Brasileiro esse ano. E o Boa Vista em segundo lugar com 10 pontos. O Fluminense está em quarto lugar com 7. Ainda estaria dentro dos classificados, né? Mas não vem fazendo um bom início de temporada. Foram 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Fluminense não teve clássico ainda e mesmo assim já perdeu pontos, né? O Botafogo... E perdeu o Fred também, né? E perdeu o Fred também. E no grupo B, o Botafogo lidera com 12 pontos, Flamengo com 7. Aí Friburguense e Volta Redonda completam, né, os que classificariam aí para as finais. Então agora são quartas de final, é isso? Eles fazem quartas de final, semifinal e final. Mudou esse ano, né? Mudou esse ano, fazem quartas de final, sempre que é para não correr o risco dos grandes ficar fora, é isso? Não sei qual foi o motivo, acho que foi mais para diminuir a quantidade de jogos. Então Mas como diminui? Então vai ser um turno só?
Pelo que eu entendi. Então não vai ter final de um turno, depois Taça Guanabara e Campeonato Pelo que eu Carioca. entendi, não. Entendi, bom, pode ser que isso diminua mesmo, porque assim, eles vão fazer 7 jogos, 8 jogos, eles vão fazer 15 jogos e as finais, né? 15 jogos e as finais. Bom, pode ser que diminua um pouco também o número de jogos. O que vamos concordar, gente, que campeonato estadual, se você joga a Série A e a Série B, você não tem que ter um campeonato estadual do jeito que tá. Vou dizer até a Série C, de repente. Porque a Série C, primeiro você joga nas regionais, você joga em grupos menores, né? Aí depois você passa a viajar. Mas como a Série A e a Série B acaba sendo, você viaja o país todo e o ano inteiro, poxa, é judiar demais. Aí você tem times como, querendo ou não, o Bragantino que estava na Série B, você tinha o São Caetano, que até há pouco tempo atrás estava na Série B, você tem o Mojimirim, que estava na Série B, ó. Série B de paulistas, você teve o Oeste, por incrível que pareça, o Oeste e Mojimirim. Mojimirim caiu. Então esse ano a gente só vai ter o Oeste, tem que ver qual da Série C que subiu. Não subiu nenhum paulista, só o Oeste. Então a gente tem só o Oeste. Mas aí você tem gente como Atlético Goianiense, Paraná Clube, CRB, Luverdense, que é Sampaio Correia, que você pode ter, se você vai jogar o ano inteiro esse campeonato, que é a Série B, você pode se programar melhor. O Bragantino também ficou em sexto lugar. Então o Bahia, você pode ter esse tipo de adaptação ou uma melhor organização. Você não precisa jogar 70 vezes o campeonato estadual para depois estar... Tem time que você está jogando o campeonato estadual e ainda não terminou, começou o nacional e você ainda não terminou o estadual. Tem alguns estaduais que realmente encavalam as datas. Que encavalam as datas. O time já não é bom. Aí você... Não é que não é bom, já não tem recursos. Já não tem recurso, exatamente. Perfeito, já não tem recurso. A qualidade técnica é baixa. E você tem que enfrentar... Maratonas? Uma maratona que você vai para o Maranhão. Você é da Mato Grosso do Sul, você vai para o Maranhão e volta. É complicado, né? E aí não é querendo desmerecer, não. É que o campeonato estadual ele é interessante para times que não têm tabela o ano inteiro. Eu também acho. E assim, você pode botar os grandes que eles são importantes? Pode, eu não vejo. Desde que os grandes, então, usem times times juniores. Time juniores, time reserva, né? Possa jogar com times alternativos ou Eu então particularmente joguem menos. Eu particularmente sou adepto a sem time grande nos estaduais. Não, mas mesmo assim, se você fizesse os times grandes jogando só uma fase do campeonato, tudo bem, legal. Você não precisa jogar 15 jogos na primeira rodada. Então já com os times menores... vamos pegar assim, os times da Série A e da Série B, você joga eles para uma fase mais adiantada e os outros times começam o campeonato em dezembro, né? Eles não estão fazendo nada ali em dezembro, começa o campeonato em dezembro, tudo. Quando chegar no final de janeiro, os melhores vão jogar contra os grandes, contra os que estão na Série A e Série B, né? Então você acaba priorizando outros campeonatos mais importantes, né? E que duram ao longo do ano. Acho que facilitaria muito para todos os times, né? Para os times, pelo menos para os times maiores, né? Essa diminuição de datas que hoje no Brasil se você chegar em todas as finais, você joga 70 jogos no ano. Vai ter Taça Guanabara e vai ter Taça Rio. Agora que eu estou procurando aqui, ó, vai ser o vencedor. As semifinais da Taça Guanabara vai ser o primeiro do grupo C contra o quarto do grupo C e o segundo do grupo C contra o terceiro do grupo C. E a Taça Rio mesma coisa, só que aí é o grupo A. Que coisa, hein? É uma coisa... então vai aumentar o número de jogos. É uma coisa de maluco. Não, mas tudo bem, né? Bom, esse campeonato carioca, tivemos também o campeonato paulista, onde essa nova fórmula eu acho que ainda não agradou. Acho que ela poderia... Seria muito legal se essa fórmula assim, vamos dividir em 4 grupos, você joga dentro do seu grupo, né? E aí classificam os melhores, pronto, né? Eu acho que seria mais interessante. Você faria aí 5 jogos, eu faria 8 jogos na verdade, são 5 em cada grupo, você faria 8 jogos, 4 em casa e 4 fora, né? E aí só que aí não teriam os clássicos na primeira fase, aí não interessa pra televisão. Não interessa pra televisão. Então, faz um torneio só com os clássicos. Eu acho o seguinte, se eles querem deixar parecido, se eles querem diminuir, faz igual a Copa do Mundo, um grupo de 4, joga entre eles, aí quarta de final, semifinal, final, acabou. Facilitaria. Acabou. Diminuiria para 10 datas, 12 datas, em vez de 19. Então, beleza, a gente
E aí o Campeonato Brasileiro poderia começar mais cedo, não precisaria jogar quando tem jogo da seleção, né? Eu tenho uma boa notícia para falar. Manda. Sexta-feira o Santos fechou o contrato com a Esporte Interativo e é o primeiro time a sair das asas da Globo. Então, a partir do Campeonato Nacional para a TV fechada 2019, o triênio 19, 20 e 21, os jogos do Santos vão passar na Esporte Interativo. Como é que funciona a legislação hoje? Se um time é de uma emissora e joga contra um time de outra emissora, não pode passar esse jogo. Só que eu tenho a informação de que no mínimo mais 5 times vão estar fechando com a Esporte Interativo, que é Internacional, Grêmio, Coritiba, Atlético Paranaense e Figueirense. Já está tudo acertado, só falta o São Paulo está em conversa. São Paulo e Flamengo estão em conversa, o que é muito interessante. Seria muito legal se a Esporte Interativo tivesse 10 times e a Globo tivesse 10 times. Porque daí você pode fazer, ou eles entram em um acordo quando o time da casa for visitante, o outro pode passar, ou vice-versa. Ou então, jogos, por exemplo, o Sansão, só quem vai passar é a Esporte Interativo. Então você tem na balança quais das duas emissoras te agrada mais para algum tipo de... Seria um acordo entre eles, e lembrando que isso é só na TV fechada. Por enquanto na TV aberta não tem. TV aberta não abriu negociações, mas isso na TV fechada seria muito interessante e elas poderiam chegar a um acordo, realmente, como você disse. Eu não acho que vai acontecer exatamente pelo fato da Globo não gostar de fazer acordo com emissoras... Mas a partir do momento que tiver 10 times, ela não vai poder passar jogo nenhum. Ela só vai poder passar entre os 10 dela. Azar dela. Então, se isso. Se ela não quiser fazer acordo, azar dela. Vamos dizer, se tiver 4 Corinthians e clubes Flamengo grandes, nunca vai ser televisionado. Corinthians e São Paulo também não. Pela nenhuma das duas, né? Exatamente. Então, seria muito ruim. É interessante ter esse acordo, claro. Porque daí uma passa num turno e a outra passa em outro. Exatamente, você divide. Mas vai. Exatamente. Com sorte, mais emissoras queiram, pode ser estadual ou qualquer outra coisa nesse sentido. Lembrando que a Globo não vai passar nenhum jogo do Santos nesse estadual. Se passar, vai ser só as finais, semifinais, o que não me surpreende esse tipo de atitude. Mas da primeira fase não vai passar nenhum. Eu acho que até falando, já pegando esse gancho, porque a gente estava falando do Campeonato Paulista, vamos só terminar esse assunto, aí a gente pega o gancho da Libertadores. Os jogos do final de semana, o Santos acabou tendo um resultado negativo, né? Desculpa, o Santos ganhou, mas quem perdeu foi o Palmeiras. Palmeiras Lembrando que o Palmeiras acabou perdendo. Time em reserva. Empatou no finalzinho, né, com São Bernardo. Isso. Empatou no finalzinho com São Bernardo. Não, o Grêmio Novo Horizontino. O quê? O Santos empatou com o Grêmio Novo Horizontino. Eu acho que eu tô na rodada errada então, peraí. Eu tô na rodada errada, desculpa, foi por isso. O Palmeiras perdeu do Linense, o Santos empatou com o Novo Horizontino, é isso mesmo, eu tô lá na segunda rodada. Tá aqui. Ferroviária fez 3-0 no Red Bull Brasil. E o Ferroviária tá muito bem no campeonato, tá legal. Super legal. O estádio deles é lindo. Então você vê, no grupo 1, o São Bento está liderando com 8 pontos, o Santos em segundo também com 8. 2 vitórias e 2 empates para cada um. No grupo B, Palmeiras e Ituano e São Bernardo, os 3 com 5 pontos. Lembrando que você não enfrenta os times do seu grupo. Que é um absurdo. É um absurdo, né? É uma loucura. No grupo C, Ferroviária e Audax, ambos lideram com 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota. E o São Paulo com 4 pontos, um jogo a menos, um jogo contra o Mojimirim. Acho que não vai ter muito problema. Não, São Paulo vencendo, ele já vai para 7. Para 7 já fica pertinho e aí os últimos colocados do grupo São Paulo também estão bem mal, né? Porque o Piracicaba conseguiu ainda um empate com o Mogi e o Capivariano. E o único 100% do torneio, o Corinthians, com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, né? Tá liderando o grupo D. Lembrando que o Corinthians Água venceu Santa 2 jogos de 1-0, aquele 1-0 chorado. Um de 2-1. Né? Um de 2-1. E o 2-0 do São Paulo agora. E o Água Santa, que é a grande surpresa até o momento, é um time que a primeira vez que ele disputa o Campeonato Paulista, o Água Santa está com 7 pontos. Vai fazer uma campanha... Me surpreende, porque eu achava que o Red Bull e o Mojimirim estariam numa situação melhor. E o Mogi com 1 ponto apenas e conseguiu 1 ponto nessa rodada, né? Fora nessa última rodada. Empate 0-0 com o 15 de Piracicaba, que também está mal no grupo do São Paulo. Então, e aí falando um pouco do clássico, que eu acho que foi o principal jogo da rodada, o São Paulo e Corinthians, a gente teve um jogo muito feio. Foi um jogo que não teve grandes oportunidades. São Paulo acho que teve entre 3 oportunidades no jogo todo. O Cássio defendeu 2 bolas muito boas e uma bola acabou indo para fora, uma bola do Rogério, né, que entrou no segundo tempo. E
E o Lucão acabou cometendo um erro grotesco, né? Eu tava ouvindo na rádio, puxa vida, era da Bandeirantes, a rádio Bradesco Esporte. Aí um cara falou, não, o Lucão errou nos 2 gols, tudo. Errou no primeiro, no segundo, quando é escanteio... Okay, e uma bola desviada no meio do caminho. Ele tinha, o Lucão era o que ia marcar o Iago, mas a partir do momento que a bola foi desviada, e o Iago cabeceou, então se ele for pensar que o Lucão errou, o Ganso também errou, porque o Ganso não pulou. Não, o Ganso pulou, ele desviou a bola. Ele pulou e desviou um pouquinho, ele resvalou na bola. Então, mas eu acho que assim, também se for pensar assim, todo gol tem falha de alguém. Então o Lucão só errou no primeiro gol e pronto. Isso, exatamente. O que prejudicou muito, porque acho que assim, no primeiro tempo o São Paulo conseguiu controlar as ações, o Corinthians não conseguia tocar na frente, né? Pelo menos o jogo que eu vi, pode ser diferente. Você disse que na rádio o Corinthians acabou tanto na rádio Bandeirantes quanto na rádio na Bradesco que o primeiro tempo o Corinthians foi melhor, no segundo tempo se equilibrou mais e o São Paulo teve mais chance de gol. Como eu só ouvi o primeiro tempo do jogo, eu não vi o segundo. O São Paulo teve mais posse de bola o jogo todo e teve e atacou um pouco mais, tentou sair um pouco mais, né? Sem muita qualidade ali no momento, o pessoal não estava num dia muito bom. E o Corinthians também, e o começo do jogo foi muito truncado também, muitas faltas e confusão, e o juiz não estava controlando bem o jogo a partir dos 20 minutos mais ou menos. 25 minutos, aí eu acho que já o juiz conseguiu acalmar os ânimos, né, ali e conseguiu levar o jogo com mais tranquilidade. Acho que esse não foi um bom jogo, mas é aquele que a gente estava falando da pré-Libertadores. Começo de temporada, o Corinthians ainda está se entrosando, o São Paulo também, com muitas peças novas. Ontem estreou o Kelvin. Quem precisa estrear é o Centurion, né? Ontem ele foi bem. Ontem ele foi bem, ontem ele foi incisivo. Ele teve ele participou muito do jogo ontem. Ele não foi tão bem, mas ele participou muito do jogo. Dos jogos que eu vi do São Paulo, o cara não apareceu. Eu acho que ele tinha que trocar de lado. Eu acho que ele tinha que jogar do outro lado. Mas ele não Ele tá jogando na direita. Mas ele não é direito? Não, ele é destro. Mas eu acho que ele devia jogar do outro lado. Porque ele não é o cara que cruza. Ele é o cara que corta pro meio, né? E toda vez ele tá cortando pro meio e tem que bater com a esquerda. Tá, mas o problema é dele ou é do técnico? Porque Não, eu acho que se ele jogasse do outro lado, o Balsa. Não, o anterior. O Sampaoli, não. Não, o que foi pro México, você sabe o que eu Esqueci, o Juan Carlos Osório. Ele também não conseguiu fazer o Centurion jogar. Não, eu concordo, o Centurion não estava bem. E o Centurion agora teve mais oportunidades e estava se destacando nos treinos, por isso que ele ganhou a posição. Mas você tem aí o Chiesa para jogar, você tem o Kelvin para jogar. Você tem o Rogério para jogar, o Rogério que entra sempre muito bem. O São Paulo começou ontem com o Denis, bom goleiro. Eu acho ele um bom goleiro. Não está comprometendo. Não, nem um pouco. Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Mina. Bruno está quase perdendo a posição para o Caramelo. Matheus Caramelo está entrando sempre bem, fez uma boa partida aí pelo Campeonato Paulista contra o Água Santa. E também não é parâmetro nenhum, mas de qualquer forma. A tática do Balsa é 4-3-3 ou 4-2-3-1? É 4-2-3-1. 4-2-3-1. Aí você tem o Hudson e o Thiago Mendes. Isso. Entrou, né? Entraram o Hudson e o Thiago Mendes. Eu não achei que o Hudson foi mal ontem, pelo menos no primeiro tempo. Eu acho que ele também tá fazendo a dele. O Thiago Mendes também tá... o Thiago Mendes ontem ele teve uma partida mais apagada. Ele tava nervoso. Eu não sei se é porque o Baus acabou recuando um pouco mais, ele segurou ele um pouco mais na marcação, mas ele apareceu muito pouco no ataque, que é uma característica dele. Aí você teve o Centurion, né, na direita, que você falou que exatamente, o Michel Bastos na esquerda e o Ganso no meio com o Caleri na frente. O Caleri sendo, não pivô, né? Porque ele não joga de pivô. Ele é um 9, né? Ele é um 9, né? E Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso no primeiro tempo ontem não fizeram nada. Nada. Não fizeram mesmo, tem que concordar. E aí sobra o Caleri, teve boas bolas. Então, mas o problema é o seguinte, o Caleri ele depende muito da bola chegar nele. E quando a bola não chega nele... Se a bola não chega com qualidade... É difícil pra ele. Só que aí você acha... E ele é um cara muito brigador, ele é bom. Você acha que o Caleri fez uma boa escolha ter vindo pro São Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não saiu do Boca, porque assim, ele não podia ficar no Boca. A questão era essa, entendeu? Ele não ia ficar no Boca. Então, assim, entre São Paulo e Atlético Mineiro, acho que ele fez uma boa escolha, ele vai jogar Libertadores pelo São Paulo, ele ia jogar também pelo Atlético Mineiro, mas ele vai ser titular porque ele é muito melhor que o Allan Kardec, ele é muito mais móvel, muito mais
transita muito melhor no ataque do que o Allan Kardec. Eu vi o Allan Kardec é o cara mais parado. Tá. Na verdade, eu nem lembro dele no Boca, honestamente. Mas é isso que você falou agora, que ele é melhor que o Kardec. Lembrando que eu acho que o Kardec dá uma qualidade no toque de bola tão grande. Então, mas a questão é a seguinte, o Kardec, ele é um jogador mais parado, né? E não é um jogador tão brigador. E já o Caleri não, principalmente numa Libertadores, ele é um cara que ele briga bastante, ele luta pela ele bola. Pode ser brigador. E ele faz gol. Mas quem tem mais qualidade? Eu acho que, eu não sei, pelo que eu vi quando, até hoje. Quando o ano passado o Kardec se machucou, o São Paulo perdeu muito. O São Paulo não tinha substituição pro Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano virou pra titular. Mim, o Kardec era titular. Era o titular, o Luiz Fabiano, eles iam revezar. E aí, quando o Luiz Fabiano teve que jogar sozinho, então o Kardec ainda tá voltando, ele precisa de um ritmo de jogo. E o Caleri veio de um excelente ano, então ele tá em cima, tá com o ritmo em cima, ele foi artilheiro do Boca no passado. Né? E ele é um cara que ele tem um faro de gol, ele conclui muito bem, fez gol de cabeça, já fez 3 gols, né? Jogou 4 jogos pelo São Paulo, fez 3 gols. Só não fez o 4º porque o Michel Bastos não deixou ele bater o pênalti contra o César Valerro. Né? Ele acabou perdendo o pênalti lá, o Michel Bastos, e quem ia bater era o cara, ele pegou a bola para bater, e o Michel Bastos falou, não, eu sou o batedor, eu vou bater. Não, que não tá errado, porque se o cara é o batedor oficial, é ele que tem que bater. Claro. Acho que é ele. Mas como o cara tá fazendo gol, o cara tá numa fase boa, deixa o cara bater que... Mas enfim, né? Isso já é outra discussão. Você acha que falta liderança pro São Paulo? Acho que nesse momento, vamos ver. Tá esperando quem vai ser o líder? Vamos ver, eu acho que tá, porque assim, ninguém tá querendo assumir. Não tem outro no momento para colocar no lugar dele. Tá, mas se você não tem outro no momento, você não pode com o Ganso, São Paulo... Quando o Ganso vai bem, o São Paulo vai bem. Quando o Ganso não vai bem, o São Paulo joga. Sem o Ganso, o São Paulo fica... Tá, então vamos mudar aqui. Porque assim, o Ganso tira 2 caras. Ele sempre tira 2 caras para marcar ele. Sempre tem 2 marcando o Ganso. Será? Se você olhar, assim só assistir o jogo. Sempre tem 2 caras em cima do Ganso. Então você já deixa alguém livre. Ó, meu time. A defesa manteria a mesma, só... Trocaria o Lucão pelo Breno. O Lugano também jogaria. Não, eu deixaria o Lugano e o Rodrigo Caio. Lugano e o Rodrigo Caio ou o Lugano e Breno. Essa zaga. Talvez o Rodrigo Caio poderia avançar e jogar no lugar do Hudson ali. Aí eu deixaria o Hudson, o Thiago Mendes. Eu tiraria o Ganso, deixaria o Michel Bastos no meio. Se você falando que o Centurião iria para a esquerda, eu vou confiar em você. Colocaria ele na esquerda. Quem você tem para ficar na direita? Você tem o Kelvin, você tem o Rogério. O Rogério entra muito bem. Então por que o Ganso? Por que você fala que o Ganso não tem substituir? Você muda o esquema. Mas o Michel Bastos não joga ali, né? Mas ele jogava no Lyon. Não jogava. Ele sempre jogou mais pela esquerda, tipo o Jorge Wagner. Ele jogava sempre tipo o Jorge Wagner, só que com velocidade. O Michel Bastos tem muito mais velocidade. E você acha que o Centurião e o Michel Bastos não podem jogar juntos pela esquerda? Com o Michel Bastos mais no meio? Aí você tem que tirar alguém, né? Não, tira o Ganso, esquece o Ganso. Esquece o Ganso. Tem que ver com o Bausa, né? Eu acho que liga pra ele. Se o Ganso, no intervalo eu dou uma ligada pra ele. Acho que se o Ganso não tiver rendendo, eu acho que ele vai ser banco. Eu acho que o Bausa não vai ter medo. O banco do São Paulo foi Renan Ribeiro? Renan, Carlinhos, Chiesa, Wesley, Wilder, Schmidt, Caramelo, Rogério, Lianco e o Kelvin. Isso, o Kelvin entrou. O Kelvin entrou, é um jogador de... Não fez nada, mas é um jogador Kelvin é aquele que jogou no Palmeiras? Isso, que é um jogador de muita movimentação, de drible, né? Um cara que... Então ele pode jogar na direita. O Kelvin? Pode. O Kelvin pode jogar na direita, como o Rogério pode jogar na direita, como o Wilder pode jogar na direita. Mas tem que ver, né? Tem muitas opções. Eu acho que é muito começo de temporada ainda. Eu acho que próximo mês e meio, eu acho que já dá para ter uma noção de como vai ser o São Paulo pelo resto do ano. Meio que dar um Zé Fininho no assunto do São Paulo, né? Que acho que a gente já falou bastante do São Paulo. Os 3 últimos técnicos não conseguiram resolver o problema do São Paulo a longo prazo. O Bausa está resolvendo, defesa. Sistema defensivo, não defesa. Sistema defensivo. E o Bausa conseguiu dar um jeito nisso, pelo menos nesse início de ano. Não tomou de 6, mas... Não, ontem é o que eu falei pra você. Eu estava falando até pro Sérgio aqui antes do programa, que o sistema defensivo do São Paulo foi muito bom ontem. Teve uma falha individual do Lucão, e aí o segundo gol que já foi aos 40 e tantos do segundo tempo. 42. Então, já que aquele gol que nem conta muito pro jogo inteiro, né? Você acha que a cabeçada era defensável? Não, acho que não. Você acha que não? Acho que não, porque ele foi no contrapé, né? Ele estava indo para se posicionar e aí a bola voltou e foi uma felicidade muito grande do Iago.
Eu acho que o sistema defensivo do São Paulo melhorou muito, tá todo mundo marcando certo, ocupando o espaço certo. Marcando por zona, não por... Exatamente. E se não fosse a falha do Lucão, provavelmente o jogo teria terminado 0x0. Se não fosse a falha do Lucão. Estou tentando entender o que o Lucão fez, eu não consigo... É difícil. Assim, melhor pra gente, corintiano, ótimo, melhor, mas eu não tô entendendo. Eu entendi por ele tirar do gol, isso eu entendo. Ele foi pro meio do gol, ele tava fora do gol, jogou para escanteio, então... Né, ele jogou pro meio do gol ali, ele jogou pro meio da área. Falou assim, quem tiver aí... O Lucão já tinha errado em dois gols no jogo do 6x1. Então acaba pegando a pressão maior. Com certeza. E ele é um jogador de seleção brasileira de base. Exatamente, titular. Aliás, a dupla do São Paulo é a dupla titular da seleção de base que provavelmente vai para a Olimpíada. Vamos saber. Vai saber ainda se vai ser essa dupla até lá. Mas ano passado era essa dupla, né? Falando em seleções de base e tudo mais, o Corinthians jogou com 3 jogadores da base, que foi o Iago, o Maicon, que jogou muito bem, aliás, né? E você teve o Guilherme Arana. 3 jogadores do Corinthians da base que estavam no time titular. Obviamente esse não vai ser todo o time. O André jogou porque o Romero está descansando, porque o Romero vai ser o titular. Tanto o Danilo também acabou não entrando no time titular. Entraram depois, mas... Com certeza. Bom, vamos passar para a Libertadores. Eu ia chamar um intervalo, mas eu acho que se a gente for para o intervalo... Não, vamos seguir. Vamos seguir aqui com a Libertadores. Começar, que a gente estava falando de base... Só aproveitar, se o James puder colocar na tela pra gente aí, James. O São Paulo foi campeão da Libertadores Sub-20. Eu vou botar o gol, vamos ver se o gol vai. Foi no finalzinho, não foi? Foi aos 39 do segundo tempo. Não conseguiu aí a tela? Que eu ia mostrar o gol do São Paulo, mas eu acho que deu algum erro lá, ele não conseguiu mostrar. Bom, o São Paulo fez uma campanha muito boa. No primeiro jogo acabou empatando 1x1 com o Libertad, com 2 a menos. Depois goleou 8x0, e o último jogo da fase de grupos ganhou de 3x0. Na semifinal, o São Paulo acabou ganhando de 3x2 de virada, tomou 2 gols nos primeiros 20 minutos e depois acabou virando o jogo e conseguiu classificar para a final, que foi o jogo ontem contra o Liverpool do Uruguai. Participam desse... Foram 12 times, não, acho que foram 8 times, acho que foram 2 grupos, então foram 12 times. Foram 12 equipes e o São Paulo acabou classificando. Foi a segunda edição da Libertadores, da Libertadores Sub-20. Agora ela vai começar até a cada 2 anos. Então vai ser bienal. Podia ter todo ano, né? Mas tudo bem. Eles falaram que vai ser a cada 2 anos. Vão ser os 10 melhores de cada país, né? Um de cada país, os 10 melhores sendo um de cada país. Um time convidado do país sede e o último campeão. Então quer dizer, o São Paulo já está classificado para a próxima edição com essa vitória. O São Paulo ganhou aos 39 do segundo tempo, foi um gol do Lucas Fernandes, foi um belo gol. Que pena que eu não consegui mostrar aí, mas vocês podem procurar. O jogo foi transmitido pela Fox. E o São Paulo conseguiu essa vitória, foi muito importante. E é o 4º título desse técnico, né? Esse técnico que assumiu agora, André. Ele assumiu no começo do ano passado e já é o 4º título que ele consegue levar. O time foi bem até na Copa São Paulo, não fez uma grande apresentação, mas foi muito bem na Copa São Paulo. E agora essa Libertadores veio coroar uma... A gente teve 3 edições, né, conforme a gente estava conversando aqui. Então a gente teve as 2 primeiras foram no Peru, onde o Universitário venceu o Boca Juniors na final nos pênaltis 4x2. Aí a gente teve o River Plate em 2012, o River Plate e o Defensor. O River Plate venceu por 1x0, o Corinthians ficou em terceiro, venceu a União Espanhola. E aí agora, depois de 2012, só 2016, que o São Paulo acabou vencendo por 1x0 o Liverpool, também do Uruguai. O Uruguai indo 2 finais seguidas dessa Sub-20, que é estranho, né? Porque um país tão pequeno, com 3 milhões de pessoas, com 2 times indo nas finais Sub-20, é um sinal de que algo bom está sendo feito. De lá. Com certeza. Então, a Argentina também teve 2 times, um vice e o River, e o Brasil só teve um, o Peru também. Legal. Interessante, né? É super legal e acho que é válido. Deveria ser anual esse torneio. Eu também acho. De verdade, não tem por que não ser anual. Você perde muita coisa e é interessante, por exemplo, o São Paulo tem o Luiz Araújo, que foi o artilheiro dessa Copa Libertadores, e estão falando muito bem dele. Poxa, se ele jogou essa Libertadores e foi bem, a possibilidade de ele estar ano que vem na equipe principal do São Paulo jogando uma possível Libertadores é grande. Então, do mesmo jeito que você tem uma Copa São Paulo, entre aspas, que você pode preparar os jogadores, ver quem está pronto para
está participando do time principal, você tem também a Libertadores. Você já começa a moldar o jogador para, entre aspas, catimba sul-americana, porque catimba quem faz mesmo é brasileiro, não é sul-americano, que se joga e reclama e tal, o sul-americano vai e bate, o outro vai e bate de volta, e quando bate a terceira vez é que o cara cai. E aí toma cartão, né? Depois da quinta toma cartão. Enquanto o brasileiro já na segunda de tanto reclamar já toma cartão. Com certeza, com certeza. O brasileiro reclama demais. Demais. E aí temos aqui também a tabela da Libertadores, que começa essa semana. Terça-feira, né? Na terça-feira começa, no grupo A, no grupo 1, na verdade. O São Paulo joga na quarta-feira contra o Strongest no Pacaembu, às 19h30. Só vai ter esse jogo essa semana, o outro jogo que é o Trulianos e o River Plate vai jogar na semana que vem. O Palmeiras joga na terça-feira contra o River do Uruguai, o jogo vai ser lá no Uruguai. Aí teremos na quinta-feira o Sporting Cristal contra o Peñarol, que era pelo grupo 4. Ainda teremos aí o grupo 5 jogando rodada completa, o Melgar contra o Atlético Mineiro e o Independente Del Valle contra o Colo-Colo. Um jogo na quarta, o Atlético Mineiro joga na quarta-feira e o Colo-Colo joga na quinta. O Grêmio também joga na quarta-feira contra o Toluca, vai até o México para jogar. Jogo difícil. Jogo duríssimo. Temos ainda também na terça-feira o Deportivo Táchira contra o Olímpia e o Pumas contra o Emelec. Esse jogo é na sexta, esse jogo do Pumas. E no último grupo do Corinthians, na terça-feira, Independente de Santa Fé contra Cerro Porteño, e o Cobressal, antigo Cobreloa, pelo que eu ouvi, antigo Cobreloa. Eu ouvi isso essa semana, eu vou ainda confirmar essa informação, mas pelo que parece é o antigo Cobreloa. E contra o Corinthians ele joga o jogo da televisão aberta, o jogo de quarta-feira que vai ser lá no Chile. Só um detalhe rapidinho, existe uma possibilidade do Palmeiras não jogar a Libertadores no seu estádio. O Corinthians já soltou uma nota pelo seu ex-representante André Sanches, falando que se o Palmeiras for proibido de jogar e decidir abandonar a Libertadores, o Corinthians abandona também. Então, mas por qual seria o motivo? Allianz Parque. Porque a Conmebol está alegando que aquelas faixas escrito Allianz Parque na saída, nas laterais, lá em cima, qualquer parte do estádio, é propaganda que eles não receberam, então não tem que estar ali. E existe uma cutucada também da emissora que não quer passar, mas isso não se tem certeza. Tá? Então o Palmeiras já está entrando com recurso, porque senão o Palmeiras não pode jogar no Allianz. Deve ter que jogar no Pacaembu. Em Pacaembu, até o gramado do Morumbi está em perfeitas condições, que eu acho que são mais aí uns 20 dias só. Por aí. Então eles vai ter que jogar lá, então vai ficar complicado de data, esse tipo de coisa. E o segundo jogo do Palmeiras, o Palmeiras joga o primeiro jogo fora, os dois próximos em casa. Se o Palmeiras for proibido de jogar, Paulo Nobre já disse que não vai jogar Libertadores. E o Corinthians já falou que também não jogaria. Em respeito ao Palmeiras, porque o Corinthians também vai querer ter naming rights. É uma novela, mas... É uma novela, eu acho que é completamente válido. E eu acho que isso poderia já ter sido feito há muito tempo atrás pelos clubes brasileiros, de se recusar a disputar a Libertadores, que é um torneio que não dá renda, não dá dinheiro, né? Só dá dinheiro de renda de estádio, e que você tem que viajar muito e é um torneio desgastante pra caramba, pra você ganhar tão pouco, né? Exatamente. Você ganha a mesma coisa que você ganha no Campeonato Paulista. Do prêmio, mas o valor do prêmio ainda não é aquela... Então, você ganha na Libertadores a mesma coisa que você ganha no Campeonato Paulista, né? E olha a diferença de proporção das competições, né? Então, quer dizer, a Conmebol joga que os clubes precisam da Libertadores, e não que a Libertadores precisa dos clubes, quer dizer, é o inverso. Porque a Libertadores precisa que os clubes estejam bem e que os clubes estejam competitivos para ser um belo torneio, né? Então, acho que isso é muito complicado, né? É bem triste. Eu duvido que vai chegar, eu duvido que eles vão proibir. Não, eu também acho, mas assim, no caso de Palmeiras existir o Corinthians ir atrás, eu duvido que, por exemplo, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio fariam a mesma coisa. Eu acho que não. Duvido. Talvez o Grêmio, mas... Mesmo assim, eu acho que assim, a briga é sua, você se vira, sabe? Quando a briga for minha, eu me viro. Em vez de eles agirem juntos, né? Agirem em conjunto. Exatamente, que seria muito melhor. E eu duvido que, assim, com a presidência que o São Paulo tem hoje, eu duvido que o São Paulo teria uma atitude dessa de o São Paulo apoiar. precisa do dinheiro. Todos precisam do dinheiro, né? Mas o São Paulo...
Mas eu acho que independente de Sabe que o Paulo de- Miranda entrou em processo contra o São Paulo, né? Paulo Miranda, o que era zagueiro? O São Paulo tá devendo grana pra ele. São Paulo deve estar devendo pra um monte de gente. De jogador, assim. No passado, São Paulo todos teve uma são. situação muito difícil. Todos são, essa é a real. Então eu acho que os clubes brasileiros precisavam tentar um pouco mais se unir, né? Pra, Serem mais parceiros. pra poder, porque Pensarem assim, mais somos no adversários, não inimigos. É. Né? E quando o Corinthians estiver muito bem, o São Paulo estiver muito bem, o Palmeiras estiver muito bem, é bom para todos. Claro. São grandes Você vai encher o jogos. estádio. Vai encher o estádio todas as vezes, são grandes jogos, né? E o São Paulo precisa, né? Porque o Precisa. São Paulo tem um estádio maior. Exatamente. 65 mil pessoas. Então, o São Paulo com certeza vai lotar. A hora que for pro Morumbi, o São Paulo com certeza vai sem lotar. dúvida, sem Pelo menos os 2 primeiros jogos da primeira fase, se aí o São Paulo passar nas oitavas de final. Mas enfim, isso só vai vendo à medida que as fases vão acontecendo. É. Então eu acho que os clubes precisavam um pouco mais de Parceria. de harmonia, né, nas decisões e realmente acho ótimo o Corinthians tomar essa atitude. E se o Palmeiras for, e não é para falar porque vocês abandonaram e acaba ficando até manchado um pouco a competição, né? Perde um pouco da graça. Né? Perde um pouco da graça. Imagina, vamos dizer que o Corinthians e o Palmeiras abandonem a competição e o São Paulo ganhe. Você vai falar, mas o Palmeiras e o Corinthians abandonaram. Mas abandonaram. Abandonaram. Tudo bem, abandonou porque quis. Né? Mas de qualquer forma, você fala, pô, mas ele foi campeão... Aí o André falou que não participaria mais, né? Porque ele já entende que não, a partir do momento que você... Abandonou uma edição. Não, porque a partir do momento que não tem a intransigência da Conmebol de não aceitar, então não tem por que participar. Ele precisa alguém vai estar patrocinando ele, precisa mostrar essa marca. Com certeza. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo e vamos terminar também um pouquinho mais cedo, né? Por decorrência de outros compromissos. Mas queria agradecer muito a sua presença de novo aqui, de volta, Sérgio. Estamos aí, depois de 10 dias de férias, tem que voltar à labuta, né? Com certeza. E também agradecer a audiência de vocês, né? Mais uma acabou vez. nem lendo do Twitter. É verdade, é verdade. Não, mas hoje teremos programa na rádio e com certeza a gente fará as perguntas que faltarem aí, as perguntas que vieram hoje. Como a gente teve o programa um pouco mais rápido, as perguntas que vieram hoje a gente lê na rádio ou semana que vem também. Então, agradecer a audiência de todos e até semana que vem.